Jason, cara, enquanto tu falavas, eu lembrei de uma pergunta que eu estava querendo te fazer, que é a seguinte. Muita gente fala que Aristóteles é demodé, né, estudar Aristóteles. A física Muito moderna, Fala isso, a física moderna refutou Aristóteles, Aristóteles caducou, não tem nada mais a nos ensinar. E a pergunta é a seguinte, ainda é importante para nós, né, em 2024, estudar a obra de Aristóteles? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o livro ele é uma tentativa de fazer isso, né, de apresentar que o Aristóteles ele não é um dado histórico que você vai ler para saber que aquele personagem existiu com aquelas ideias e que aquilo representa simplesmente coisas do passado. Não. Na verdade, você tem que lembrar que Aristóteles foi um ser humano como somos nós três que estamos conversando aqui, todos os outros que estão escutando. Talvez um ser humano extremamente mais inteligente que todos nós, mas tão humano quanto nós, vivendo na mesma realidade, simplesmente num espaço e num tempo diferente. Isso não significa que a cultura da época ela não tenha nenhuma influência sobre ele. Isso daí seria uma bobagem dizer que não. No entanto, igualmente igualmente uma bobagem você dizer que aquilo ali foi determinante para as ideias dele ficarem paradas no tempo e simplesmente representarem ideias que ficaram localizadas naquele espaço, naquele tempo. Quando você, ao longo do tempo, quem for ler o livro, vai ver um pouco da história do aristotelismo, como as obras do Aristóteles elas foram sendo, em alguns momentos elas foram esquecidas e não tiveram tanta relevância, e outros ela teve uma grande ascensão. Acontece que na modernidade, da modernidade para cá, a gente está num período onde as obras de Aristóteles elas começaram, de alguma maneira, a ser preteridas novamente, por conta do mecanicismo e da física matematizante, né, que surgiu a partir de Descartes e outras figuras. O que acontece é que essa física matematizante ela está baseada em alguns pressupostos que, dentro daquele quadro, torna a coisa inteligível, mas não necessariamente aquilo se refere à realidade. Então, é muito simples. Se você joga um programa de computador, por exemplo, e programa ele para fazer determinadas coisas, evidentemente que aquilo ali vai funcionar da maneira adequada, como foi programado para funcionar. Então, se eu pego uma filosofia e parto de determinados pressupostos, as consequências que surgem daquilo ali vão ser adequadas, né? Vai haver uma conexão, vai haver um início, um meio e fim, e aquilo vai fazer sentido. Mas não necessariamente aquilo vai estar se referindo à realidade que nós temos, porque muitas vezes aquela premissa, que é o ponto de partida, é falsa. Então, a gente vê muito isso, por exemplo, no Descartes, onde ele vai dizer que, na verdade, o que existe, a substância do mundo real, são duas somente, né? Que é a res extensa, ou seja, as coisas extensas, desprovidas de qualquer qualidade, e a coisa pensante, que, na verdade, é o que imprime, de alguma maneira, as qualidades nessas coisas extensas. Ou seja, é como se todos nós aqui fossem, e os objetos em volta, fôssemos apenas quantidades, mas que a cor, não sei, a aspereza, todo o resto, de alguma maneira, diz respeito à coisa pensante. E aí você vai ver uma discussão muito interessante sobre isso, apresentando essas premissas e como elas, na verdade, funcionam dentro do seu núcleo. Você vai ver isso muito na obra do professor Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico. Ele vai apresentar inicialmente essa que ele chama da bifurcação, e vai mostrar como isso, na verdade, é inadequado para entender a nossa realidade física. E aí o que ele, não só ele, né, o que é que a gente vai ver no início do século XX? A gente vê, na verdade, com o surgimento da física quântica, que o mundo, o universo, digamos assim, microscópico, ele não se regula pelas leis universais que tinham sido estabelecidas no mecanicismo que inicia no século XVII.
aquilo ali eram leis exatas e matemáticas aplicadas a corpos que são sensíveis, assim, macroscopicamente, que a gente consegue visualizar, ver a olho nu. Mas quando a gente vai para um plano, uma faixa da realidade, onde aquilo chega num nível microscópico, aquilo se torna muito mais probabilístico, indeterminista. E aí, de certo modo, há um retorno ao Aristóteles, porque a física mecanicista ela se torna insuficiente para dar explicações para esses fenômenos que estão a nível microscópico. Entende? Então, a partir daí, com o advento disso, a gente começa a ver filosofias tentando dar inteligibilidade para isso. E, claro, elas vão ser diversas, mas, como eu disse, o professor Wolfgang Schmidt ele vai pegar a física quântica, ele mesmo um físico de formação, matemático, salvo engano também, ele, a partir de uma filosofia escolástica, tomista, ele começa a dar inteligibilidade a vários desses fenômenos, aplicando a metafísica tomista a isso, que é uma metafísica devedora da física de Aristóteles, em larga medida. Então, de certo modo, há uma retomada ao aristotelismo, digamos assim. Né? Aquilo que foi rejeitado em uma determinada época, sobre uma crença de que, na verdade, o livro da natureza era escrito com caracteres matemáticos, a gente vê com o avanço da física no século XX, a gente vê que as coisas não são exatamente dessa maneira. Então houve uma verdadeira vingança de Aristóteles, não é isso? Certamente.